Leon Edwards e Carlos Prates se enfrentaram no UFC 322 e é sobre essa luta que eu vou falar aqui agora. Mas antes de começar, aquele aviso rápido, confere aqui embaixo do vídeo se você é inscrito no canal. Se não for, só clicar no inscrever-se e coloca o sininho ativo com todas as notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo do canal. É de graça, não cai a mão. E vamos lá falar dessa luta. O que aconteceu? Tínhamos o Carlos Prates como favorito nas bolsas de apostas, foi o meu palpite, porém com aquele receio, porque o Leon Edwards é um trocador, né? Finalmente pegar um trocador, né? Porque toda hora ele tava pegando o cara da luta agarrada. E ele tinha, querendo ou não, um bom jogo de quedas, né? Um bom controle. Ele tinha mais ferramentas ali. E a luta era de apenas 3 rounds. Para ele, que é um ex-campeão, que já lutou várias vezes 5 rounds, talvez fosse algo positivo também. Então tinha alguns receios, mas, como eu falei, meu palpite era para o Carlos Prates por conta do psicológico e, querendo ou não, entre aspas, da fase do Leon Edwards. Então eu não achava que ele ia estar no 100% dele ali, e o Carlos Prates provavelmente ia conseguir aproveitar e quem sabe nocautear. No primeiro round, eu confesso, fiquei com medo, porque o Carlos Prates acabou sendo ali controlado na grade, ficou numa situação complicada, o Leon Edwards conseguiu vencer aquele round, né? Ele trocou um pouquinho, mas de forma inteligente e como previsto até pelo próprio Carlos Prates, né, que ele falou isso nas entrevistas, né? Sabia que o Leon Edwards ia mostrar o lado grappler dele, né? Mesmo sendo um trocador. Então, ele controlou por 3 minutos, conseguiu fazer um round chato e ganhar aquele round. Então, assim, numa luta só de 3, eu já fiquei pensando, bom, o Carlos Prates perdeu um. Ou ele vai ter que nocautear, ou ele tem que garantir a vitória nesse round e no terceiro, né? Então, era realmente um pouco preocupante. Mas, na hora que começou o segundo round, já azedou para o Leon Edwards, para a nossa felicidade, né? O Carlos Prates conseguiu realmente já colocar alguns golpes ali. O Leon Edwards acabou tomando um diretaço, né? Muito forte, e já caiu ali de olho aberto, mas apagado, né? No mundo da lua, ele caiu até sorrindo, né? Sei lá o que passou na cabeça dele, caiu muito mal. E o Carlos Prates, se não me engano, ainda dá um segundo ali, né? E aí o Leon Edwards vai mais profundo ainda, aonde quer que qual planeta ele estivesse ali. Então, acabou sendo nocauteado, realmente um resultado sensacional para o Carlos Prates, tá? A luta em si não tem nem realmente muito o que a gente analisar, né? Quando foi no primeiro round, o Leon Edwards, que é um cara que tinha derrubado Kamaru, Colby Covington e etc., conseguiu fazer o que a gente esperava, né? Provavelmente conseguiria derrubar o Carlos Prates e teria condições de fazer esse jogo de controle. Porém, o Carlos Prates é tão eficiente na trocação e tem um poder de nocaute tão absurdo que mesmo no segundo round, com pouco tempo ali e com um cara querendo grudar de novo, ele conseguiu já, e detalhe, um cara trocador de qualidade, que fica bem na distância. Ainda assim o Carlos Prates achou a distância dele, botou o golpe forte, conseguiu machucar e conseguiu nocautear. Então realmente é um dos meus lutadores preferidos para se assistir hoje em dia, né? O Muay Thai dele, desde a primeira luta dele no UFC, eu sempre falei, né? Um estilo muito bonito e realmente a contundência dele é assustadora. Ele conseguiu nocautear um cara que ninguém tinha nocauteado. Ele falou na coletiva que ia fazer isso, né? Que já tinha nocauteado outros nomes que nunca tinham sido nocauteados, né? Que ele é o especialista em fazer isso, e ele realmente acabou fazendo. Então, assim, é uma vitória sobre um ex-campeão e de uma maneira extremamente contundente. Porém, agora a gente vai ter que passar para uma outra parte. Essa foi a parte da luta, performance espetacular. Só que ele pediu cinturão depois da luta, ali ainda dentro do octógono e tudo. E aí, no momento da vitória dele, que ele tava ali dando entrevista e tudo, eu realmente estava empolgado já. Só que no mesmo card, a gente tinha o Michael Morales, né, contra o Sean Brady. O Sean Brady era um cara que no ranking estava acima do Leon Edwards e estava numa fase melhor, porque o Leon Edwards vinha de 2 derrotas. Então, o Michael Morales podia até vencer, mas não podia vencer de forma melhor. Por quê? Porque foi o que eu falei, ele ia vencer um cara que tá na frente no ranking, um cara que vinha numa fase melhor. Então o ideal é que o Michael Morales vencesse numa decisão, ou numa luta um pouco mais apertada, pelo menos. Porém, o Michael Morales não só venceu, ele venceu sem perder um round, como o Carlos Prates, e venceu logo ali no primeiro round. E tem mais um detalhe, o Carlos Prates era favorito, então esperavam que ele venceria. Já o Michael Morales era azarão, então teve a quebra de expectativa ainda, ou seja, talvez se pesasse os dois, eu, obviamente, sou brasileiro, torço pro Carlos Prates e ia botar o Carlos Prates. Mas se a gente for pesar ranking,
fase e mesmo a luta, a vitória como foi, isso acaba pesando a favor do Michael Morales. Não tem muito o que fazer. Só que aí tem mais um ingrediente nessa confusão da categoria meio médio, né? Pra ver quem vai chegar para disputar o cinturão. Por quê? Na luta principal, o Makhachev venceu o Jack Della Maddalena e o Makhachev disse que ela tá na Casa Branca. E a gente sabe que o Topuria, que é o número 1 peso por peso hoje, porque o Makhachev é o número 2, já queria enfrentar o Makhachev, diz que buscaria ele mesmo no meio médio, porque ele quer o terceiro cinturão. Então o Makhachev pediu a luta na Casa Branca, o Topuria é o primeiro, ou seja, basicamente seria o primeiro do ranking peso por peso contra o segundo do ranking peso por peso. Nenhum dos dois é americano, mas são os dois melhores atletas ali do evento hoje, né, no ranking peso por peso. Ou seja, existe a possibilidade de casarem essa luta, vai saber, e fazerem um title eliminator, uma luta valendo a disputa pelo cinturão entre justamente os dois caras, o Michael Morales e o Carlos Prates, tá? Então existe essa possibilidade. É uma baita luta, aí a gente vai ver, né, se o Michael Morales vai tentar usar o wrestling dele ou vai querer só trocar, e aí a gente descobre, né, se o Carlos Prates vence ou não. Eu acho uma baita luta, e aquilo, se o Carlos Prates quer ser campeão, vai fazer parte, né? Vai pegar mais um nome complicado aí, né? Mas enfim, é muito difícil saber, tá? Depende de muita coisa aí, muito casamento de luta. Tinha o Shavkat no meio, tem o Belal Muhammad, que é o primeiro do ranking, né? Porque tá acima até do Sean Brady, é o primeiro e vai enfrentar o Ian Gary, né? E se o Ian Gary fizer alguma mágica também, né? Será que também não entra no bolo? Então a categoria tá bem complicada para ver quem vai disputar o cinturão. Mas é aquilo, o Carlos Prates fez a parte dele. Perdeu o primeiro round, mas depois matou um ex-campeão. Então foi um resultado sensacional. Porém, de novo, a gente tem que tentar ser imparcial e dar os créditos para a vitória do Michael Morales, que foi realmente absurda. O fato final é, Topuria ou Makhachev, se a luta acontecer, os dois têm grappling, né? Então, talvez contra Michael Morales e Carlos Prates, a gente tenha dificuldades, né, de ver os trocadores aí tendo sucesso. Mas MMA é MMA. Né? Pode acontecer. Pode ser que o Carlos Prates seja controlado no primeiro round e mate no segundo, como ele fez. Não dá para duvidar. Né? E o Michael Morales, querendo ou não, defendeu queda muito bem do Sean Brady e pode também acabar fazendo a mesma coisa. Enfim, muito difícil saber quais os próximos passos. O fato é, Carlos Prates mandou muito, muito bem. Conseguiu um nocautaço e eu vou torcer muito, né, para que ele seja o próximo a ter oportunidade. Se não tiver, é aquilo, faz parte, vai ter que fazer uma próxima luta e fazer a mesma coisa, porque aí fica inevitável, ele vai ter que disputar cinturão uma hora, né? A categoria meio médio tá sensacional. Essa é a conclusão do vídeo, tá? Essa categoria de 77 quilos tá absurda, né? Esse evento mostrou que essa categoria tá com entretenimento, tem uma Makhachev ali que talvez vai atrapalhar um pouco no entretenimento, mas a gente pode ter a cereja do bolo. Vai que o Carlos Prates desbanca o Makhachev nocauteando, né? Seria aí uma festa, um feriado nacional aqui no Brasil, né? Finalmente a vingança que a gente queria contra o Makhachev pode chegar e pelo Carlos Prates aí, né? Enfim, vamos ver o que o UFC decide. Comenta aqui embaixo. O que você acha que vai acontecer? O Carlos Prates vai ter oportunidade? O Michael Morales? Ou os dois vão lutar pela essa oportunidade? Enfim, né? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Onde é que eu tô?